Não dá pra gente perder essa oportunidade. São 2 imóveis para ser vendidos e isso vai fazer você gerar pelo menos a venda de um imóvel por mês. Neste caso, dois imóveis. Pessoal, hoje temos o flip chart aqui, porque como vocês viram no anúncio das lives, nós vamos fazer um caso prático para vocês aprenderem como fazer a negociação e por onde que a gente começa, né? Às vezes a gente fica com essa dúvida na prática, então eu resolvi trazer para vocês casos práticos hoje. A primeira, então esse aqui é o Negociação em Foco. Aqui nós trazemos estratégias negociais, estratégias jurídicas para você conseguir vender um imóvel todos os meses. E o caso prático é excelente para vocês entenderem como que funciona isso no passo a passo. Na hora que você pega o cliente, você tem o proprietário, tem o comprador e não sabe o que fazer com ele porque se deparou com um caso mais complexo que você nunca viu. Hoje eu vou usar o flipchart e no final eu vou disponibilizar um material complementar, tá bom? Só um minutinho, gente. A minha equipe está trazendo uma coisa aqui para mim, para eu acompanhar aqui, tá? Então, olha só. No final da live, eu vou falar uma senha para vocês, porque eu vou disponibilizar lá no grupo de WhatsApp o material complementar, que vai ser um resumo dessa aula, tá? Só que assim, por que vocês precisam estar aqui hoje, na live inteira, nesse quadro inteiro? Para que vocês consigam, de fato, acompanhar e entender, tá? Quem ainda não se cadastrou, é só ir na minha bio, tem um link lá com todos os itens, inclusive para entrar no grupo do WhatsApp, para a gente poder encaminhar o material mediante a senha, tá? O uso da senha. Manda-se um aviãozinho aí pro pessoal, para poder vir aqui e participar do nosso quadro hoje, que vai ser bem interessante, tá? Vamos lá. Eu deixei aí para vocês escritos no... Eu tô com o meu caderno aqui pra gente não esquecer de nada, pra gente linkar os itens, tá bom? Então vamos lá. Por que saber esses casos práticos pode te ajudar a vender todos os meses? Porque às vezes a gente se depara com problemas no dia a dia que você fica lá pensando em como resolver, o que você pode fazer. E gera uma ansiedade muitas vezes, porque envolve regime de bens, envolve algum tipo de permuta, envolve tantas outras coisas, pagamento, quitação, matrícula, que a gente precisa entender como resolver para dar andamento no caso, tá bom? Então, olha só, o nosso caso é o seguinte. Nós temos aqui a figura do Pedro, casado com quem? Com a Joana. Esse casal, eles estão em processo de divórcio. Mas eles querem vender o imóvel deles, tá? E eles estão em processo de divórcio. Aqui a gente já teria que analisar a seguinte situação. Como que está esse processo de divórcio? Já está terminando? Ainda está em andamento? Como que está isso daí? Porque na matrícula, eles ainda são o quê? Casados. Certo? Eles ainda são casados. E eles são casados na parcial de bens. Nós já falamos de regimes. E eles compraram juntos. Foi uma compra onerosa na vigência do casamento. Certo? Isso quer dizer o quê? Que esse casal tem 50% do imóvel cada um. Então eles não podem simplesmente, eles estão em processo de divórcio, então precisa saber assim, se cada um tem metade, esse imóvel vai ser partilhado para ficar 100% com o Pedro, 100% com a Joana, ou vai dividir 50% para cada um? Como que vai ficar isso? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que identificar, tá? Esse casal aqui, eles têm um imóvel que vale R$500 mil.
R$ 500.000. E esse imóvel está quitado. Então, Pedro e Joana, processo de divórcio, ainda são casados quando resolvem vender o imóvel. O imóvel de 500 mil já quitado. Compraram juntos, na comunhão parcial de bens, portanto, são proprietários, eles são donos de 50% cada um. Beleza? Até aí tranquilo, certo? Aí nós temos quem? Nós temos o João, que é uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que aparece aqui, que convive em união estável com Maria, certo? Convive em união estável com a Maria. O João, ele tem um imóvel que vale R$ 250.000, certo? Esse imóvel de R$ 250.000, ele está financiado com 200 mil ainda para quitar no banco. Ok? E o João, gente, na matrícula ele é solteiro, ele comprou solteiro. Então, olha só o que a gente tem aqui. Recapitulando, para quem está chegando agora. Manda um aviãozinho aí pra galera, eu sei que vocês estão no carnaval, mas vamos aproveitar o dia aqui hoje para a gente conseguir desenrolar esse caso aqui. Isso aqui apareceu pro corretor e ele quer vender. E olha a oportunidade aqui. Ele tem 2 imóveis para ser vendido aqui. Ou seja, 6% de comissão para cada imóvel. De comissão, 2 oportunidades. Ou seja, não dá para a gente perder essa oportunidade. São 2 imóveis para ser vendidos. Certo? E isso vai fazer você gerar pelo menos a venda de um imóvel por mês. Neste caso, 2 imóveis para ser comprados aí, vendidos, dentro do mesmo mês, certo? Isso é uma oportunidade para que você venda todos os meses. Então não dá para desperdiçar. Só que você vê isso aqui e fala assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu não sei o que eu faço com isso, tá bom? Então, olha só. Aproveitando aqui a oportunidade, entra lá na minha bio, se inscreve no canal, tá? Do nosso canal do WhatsApp lá, pra gente sempre informar vocês de coisas interessantes que estão rolando e das nossas lives, tá bom? Então vamos lá. Então recapitulando aí pra quem tá chegando agora. Pedro e Joana, casados na comunhão parcial de bens, compraram o imóvel juntos, onerosamente, portanto, 50% do imóvel para cada um. Esse imóvel aqui, R$ 500.000, certo? Quitado, ok? Quitado. Pedro e Joana resolvem se divorciar, mas eles querem vender esse imóvel durante o processo de divórcio. Por outro lado, nós temos o João, solteiro, na matrícula do imóvel dele. O imóvel dele vale no mercado 250 mil e ele convive em união estável com a Maria, ok? Esse imóvel do João está financiado e ainda tem um saldo devedor para quitar com o banco de R$ 200.000. R$ 200.000, certo? Para quitar com o banco. Qual que é a situação? Agora, nós temos o panorama geral, que é o que a gente primeiro precisa, quando você pega uma matrícula, você precisa primeiro entender isso. Regime de bens, qual é a situação atual do casal, tá? Permanece casado, ok. Vai se divorciar, aqui ele é solteiro, mas ele convive universal com outra pessoa. Então essas são as premissas básicas que tem que serem, elas precisam ser observadas no início da negociação. O que você identifica na matrícula do imóvel e quais as informações mais relevantes e importantes para a negociação, que vai refletir inclusive no patrimônio de outras pessoas. Vejam só, João com a Maria, o Pedro com a Joana, então isso aqui vai misturar.
Pedro e a Joana, então, eles resolvem que eles não vão partilhar o imóvel para ficar 100% para o Pedro e 100% para a Joana. Eles não vão fazer isso. Eles vão deixar o quê? 50% para o Pedro e 50% para a Joana. Ok? Então, lá na partilha de bens, eles decidiram isso durante o curso do processo, que seria dessa forma. E eles querem vender esse imóvel de 500. Quem quer comprar o imóvel de 500 mil, aqui ó, esse imóvel aqui, é o João. O João com a Maria. Eles querem comprar esse imóvel aqui de 500. Então, o João e a Maria, união estável, eles convivem em união estável. Lembrando, gente, para quem ficar até o final da live, eu vou falar uma senha no final da live, para vocês receberem um material complementar de como foi feita essa negociação, um resumo disso aqui que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. João e Maria estão em união estável e eles querem comprar o imóvel do Pedro e da Joana que vale 500 mil reais. O que eles fazem? Qual que foi a ideia? O Pedro e a Joana não têm 50% do imóvel para cada um, certo? E o João aqui é solteiro. Então, o que eles fazem? Qual foi a nossa operação aqui que nós fizemos? O João com a Maria, eles estão adquirindo durante a união estável, onerosamente, esse imóvel de 500 mil. Se eles estão adquirindo em união estável, vale como regime de bens. Se nenhum for estipulado diversamente, é comunhão parcial de bens. Quer dizer que 50% de cada imóvel, do imóvel vai ser adquirido em conjunto. Solteiros, mas conviventes em união estável. Quer dizer que 50% desse imóvel, numa eventual partilha no futuro, 50% para cada um. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Esse imóvel está quitado, certo? O João e a Maria vai pagar 250 mil para o Pedro e 250 mil para a Joana. Certo? À vista. E o que vai acontecer aqui? A Joana não está se divorciando? Ela está se divorciando. Ela precisa comprar um imóvel para ela. O que ela faz? Então tá bom, eu quero um imóvel no valor de 250 mil. O que ela faz? Ela pega esse imóvel aqui, certo? Ela pega o dinheiro que ela tinha aqui de 250 mil reais, que ela quer comprar esse aqui do João, certo? O João tá solteiro. Os 250 mil que ela vai receber aqui, ela vai quitar 200 mil no banco, porque está financiado, lembra? Está financiado. Então, ela precisa pagar o banco, tá? Para poder ficar com o imóvel livre. E os outros 50 mil, ela vai usar para pagar o João solteiro. Porque o João, nessa operação aqui com a Maria, ele vai aparecer como solteiro. Por quê? Ele comprou antes da união estável, são informações que você precisa pegar antes, tá bom? Então, assim, se ele tivesse comprado onerosamente com a convivente, a gente colocaria ela também para assinar o contrato, como proprietário e tudo mais, mas não é o caso. Por quê? Ele era solteiro, comprou solteiro, não tinha nenhuma participação com ela, o imóvel era 100% dela, então ela compra esse imóvel aqui do João, pagando. Ela recebeu aqui, então, entre aspas, vai ficar entre eles, elas por elas, mas ela vai usar esses 200 mil para quitar o banco aqui, ó, esse financiamento. Então, olha só que interessante, né? Esses 200 mil, ela pega o boleto para quitar. Lá no início, vocês têm que ver com o João o seguinte: quanto que você tem de saldo devedor? Onde que eu vejo isso? Lá no banco.
precisa perguntar para o banco do João, eles mandam o saldo devedor, a gente pede o saldo devedor, certo? Para conseguir quitar isso daqui e os outros 50 mil ela dá em dinheiro para o João. E por outro lado, então o João e a Maria vão passar a ser proprietários do imóvel de 500 mil e a Joana vai passar a ser proprietária sozinha no estado civil de divorciada desse imóvel de 250 mil reais, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar aí a lógica da coisa, gente? Vocês estão conseguindo? Deixa eu ver aqui nos comentários. Tem alguma pergunta? Eu vou recapitular para quem não pegou aqui no começo, tá bom? Lembrando, no final da live eu vou passar a senha para vocês, para eu encaminhar isso aqui no material complementar para quem tiver inscrito lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Recapitulando, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente vê aqui? Vamos lá, vamos ver se vocês foram acompanhando aqui comigo. Olhou na matrícula, Pedro e Joana, o que eu vejo? Regime de bens e data do casamento. Compraram juntos, onerosamente durante a vigência do casamento. Certo? Então tá bom. Pedro e Joana falam assim pro corretor: olha, a gente está em processo de divórcio. A gente não vai ficar mais junto. Então, nós precisamos resolver esse problema aqui e receber o nosso dinheiro, porque a gente não vai partilhar esse imóvel para ficar na matrícula 50% para cada um, ou o Pedro fica 100% ou a Joana 100%. Tá? Parcial de bens, compraram juntos, então eles falaram, então 50% vai ficar para cada um. Aparece o João com a Maria, convivência em união estável, e querem comprar o imóvel de 500 mil reais do Pedro e da Joana. Como? Eles vão pagar 500 mil à vista, sendo 250 mil para cada um deles, porque eles estão em processo de divórcio e querem 50% do dinheiro para cada um. Isso aí, Isabela, regime de bens e data. Perfeito. Vamos lá. À vista. Imóvel quitado. Olha que maravilha, imóvel quitado. Qual foi a oportunidade que eu falei aqui para vocês venderem todos os meses? Quem estava aqui nessa hora, qual foi a oportunidade? 6% de comissão aqui, 6% de comissão aqui. Então você não vai vender só um imóvel por mês aqui, você vai vender dois imóveis. Tá bom? João apareceu solteiro nessa matrícula, tinha o imóvel de 250 mil, que a Joana queria comprar porque ela está se divorciando, ela precisa de um imóvel mais barato para ela viver. Certo? Então, ela vai pegar os 250 mil aqui, vai quitar o financiamento de 200 mil reais e os outros 50 mil ela vai dar para o Pedro, para o João, tá bom? Porque a Joana comprou do João aqui. Então, no contrato, nós vamos ter dois contratos. O contrato número 1. Contrato 1 é quem? Contrato 1 vai ser o vendedor, aqui, vendedores, o Pedro e a Joana. Neste momento, na hora da realização do contrato, nós identificamos que já tinha saído o divórcio deles. Então, eles já vão sair divorciados
e proprietários de 50% cada. Certo? Então aqui são os vendedores. Então lá na identificação a gente coloca Pedro e Joana, divorciados desde qual data? A gente coloca a data. E os proprietários são proprietários de 50% para cada um. Isso é o que a gente precisa colocar lá no contrato, certo? Como compradores, nós temos o João com a Maria, conviventes em união estável. Nesse caso aqui, a gente não tinha nenhum tipo de escritura pública, tá bom? Não tinha. Você vai ter problemas para vender porque você não tem a escritura pública de união estável? Problema nenhum, tá bom? Problema nenhum. Por quê? Porque eles estão comprando aqui, eles têm o estado civil, na certidão do estado civil deles de solteiros, mas eles estão comprando em união estável, quer dizer que eles estão comprando onerosamente, portanto são 50% cada. Daí o que você faz? No contrato especifica. Especifica que é 50% para cada um na aquisição. E quando você não especifica no contrato, ou na escritura pública depois, que é que a gente fez o contrato, depois vai para a escritura pública, certo? O que vai acontecer? Se o Código Civil diz, se a gente não estipular porcentagens de aquisição, presume-se que é igual para cada um. Então, por cautela, eu sempre costumo mencionar as porcentagens para a gente não ter nenhum tipo de problema. Mas se o silêncio existir no contrato, ou seja, não tem a menção de quanto é para cada um, quer dizer que será igual para os dois, tá bom? Então esse é o contrato número 1. Forma de pagamento. 250 vai para o Pedro. 250 vai para a Joana. Tudo bem? Divorciado, divorciado. Então esse imóvel aqui vai para os dois. Aí vocês têm que definir as posse e tudo mais que a gente já sabe. A gente sempre fala aqui. Aí nós vamos para o contrato número 2. Contrato 2. A Joana, que estava lá no outro como vendedora, aqui vendedor. O vendedor aqui é o João, solteiro. Você pode até colocar, se for o caso, a Maria como anuente para assinar o contrato junto, como tendo apenas a ciência da venda, que concorda com todos os termos, mas na verdade quem é o vendedor é o João, porque ele comprou sozinho antes da união. Antes da união estável, tá? E como comprador, nós temos quem? Joana, divorciada, desde qual data? Aí você vai mencionar lá. Divorciada. Forma de pagamento. 200 mil vai para a quitação do banco e 50 mil vai para o João, certo? Porque ele que vendeu para ela. Como que o João vai fazer de divisão com o dinheiro lá, se ele vai dar para, se ele vai repartir com a Maria, aí não tem problema, é uma decisão dele. Mas juridicamente falando, a operação ficaria dessa forma, tá bom? Então são 2 contratos que a gente faz de venda e compra para facilitar. Depois isso vai para a escritura. Aqui quitação de boleto. Carol, se eu precisasse financiar alguma coisa que seria possível, sem problemas nenhum. Só que daí você tem que ver se tem algum problema no imóvel ou se as pessoas têm condições de financiar. Ela pode financiar
só a parcela que faltar aqui, porque ela já tinha valor, ou ela não quer usar o dinheiro, ela quer financiar 100%, então ela recebeu 250 mil lá no outro, e agora ela quer ficar com o dinheiro e usar isso aqui para financiamento, não teria problema nenhum, tá? Daí o financiamento ia acontecer o quê? Ia aparecer uma figura do interveniente quitante. O banco do comprador, no caso o banco da Joana, poderia quitar esses 200 mil aqui se fosse de interesse dela, certo? E os outros 50 mil liberados depois na conta corrente do vendedor, do João. Mas aí é uma opção, e saibam que existe essa opção, é possível fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, dessa forma, seriam 2 contratos, 2 oportunidades para vocês venderem um imóvel todos os meses, tendo a porcentagem de comissão de vocês. E fala para mim, se não vale a pena ter, numa operação dessa, 6%, né, de comissão. Se você trabalha com imobiliária, obviamente você vai repartir com a imobiliária, né? 6% cada um, tá bom? Acho que tá parecendo um pouquinho baixo, mas eu vou fazer assim só para voltar, tá bom? Aí você divide, mas nós estamos falando de uma série de 6% de comissão bruta, né? Bruta. Depois faz as divisões conforme você trabalha aí, com a imobiliária que você é vinculado ou não, enfim, tá bom? Mas essa é uma forma. Isso, restam os 250k para o Pedro. Isso mesmo, Rose, restam os 250, porque o Pedro, ele já está divorciado, ele recebeu a parcela do dinheiro dele lá, e ele faz o que ele quiser, porque ele não está envolvido com mais nenhuma operação, ele só aparece mesmo como vendedor nessa primeira aqui, tá? Como divorciado, então não teria nenhum tipo de problema nesse caso, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Querem me mandar aqui? Eu respondo para vocês, tá? Eu vou passar para vocês... deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos aqui. Tá, vamos lá. Frederico, você recorre à assistência jurídica, né? É isso mesmo. O Fred faz parte aqui do nosso time, né, Fred? E aí a gente monta a operação, sempre em conjunto com o corretor, porque o corretor de imóveis é a pessoa que está ali frente a frente com as partes, né? Então é importante que o corretor entenda a situação. Por quê? Porque na hora de explicar para o cliente, se você explicar uma operação dessa aqui sem que você entenda o que você está fazendo e não entenda o que você está falando, gera insegurança jurídica, né? A gente fala de segurança jurídica, é o que a gente quer buscar para o corretor, para o vendedor, para o comprador. Então a gente tem que sempre prezar por isso, porque isso vai gerar mais oportunidades para vocês venderem todos os meses, porque numa situação dessa, quanto mais segurança você gerar para as partes, mais ela vai confiar em você e mais vai ser possível a venda de imóveis todos os meses, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar com vocês? Deixa eu ver aqui, Rose. Mas nesse caso o João não teria que pagar o Pedro? Rose, ele sim, aqui ó, no contrato 1, o João vai pagar 250 para o Pedro e 250 para a Joana, tá? E aí depois quem compra é só a Joana, sozinha. Mas o Pedro pagou, porque o imóvel primeiro aqui era de 500 mil, o outro é 250. Então, normal. O João tinha o dinheiro, os 500 mil reais, e ele paga para o Pedro. Tá bom? Normal. Pode pagar. Tá bom? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, gente? O que eu queria pedir para vocês? Na hora que a gente encerrar a live, vai lá no post de anúncio dessa live do caso e coloca para mim no comentário qual foi a maior sacada que vocês tiveram nesses 2 casos que eu apresentei hoje, que na verdade virou um caso só que é um caso só que gerou 6% de comissão para cada imóvel, certo? Então faz a conta aí o tanto que o corretor pode receber pelo seu trabalho
nessa situação aqui de dois imóveis virou um só, né? Virou uma operação só, super complexa. Se vocês não conseguirem, às vezes não tem essas percepções de regime de bens e tudo mais, acaba tendo dificuldade um pouquinho maior para conseguir fechar o cerco e conseguir fazer as duas operações. Às vezes você pode ver uma situação dessa, desistir e falar assim, nossa, é muito complexo, eu não vou conseguir, é perigosa, né? É uma situação perigosa que vai envolver muita gente, muito regime de bens, partilha. Então, assim, olha a importância do corretor de imóveis conhecer esses termos, esses temas que eu sempre trago aqui para vocês, para conhecimento, tá bom? E na próxima live, na quinta-feira, eu vou trazer mais um caso prático para vocês, tá bom? Venham aqui assistir, porque vai ser um outro caso completamente diferente desse, para vocês aprenderem a negociar casos diferentes. Então, eu peguei 4 casos que nós tivemos aqui, que foi negociado, isso aqui é um caso real, tá? Logicamente, eu mudei os nomes, são nomes totalmente fictícios, obviamente para a gente não identificar as partes, tá? Então, Pedro, Joana, João e a Maria são pessoas fictícias, elas não existem entre aspas, mas foram 2 casos práticos que gerou só aqui um VGV de R$750 mil, tá bom? E aí vocês fazem a conversão aí de 6% para ver quanto que dá de comissão para o corretor de imóveis que trabalha com isso, tá bom? Então na próxima aula, quinta-feira, às 7h47, um novo caso prático. Não esqueçam de colocar para mim a maior sacada dessa live de hoje. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Gostaria de comentar? Abriu minha cabeça, Isabela. Isso mesmo, que bom. Fico feliz de saber. Dá uma... Você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Às vezes a gente vai no dia a dia e acaba passando alguns casos que poderíamos ter feito, não aberto mão dele, né? Fala assim, aí não, isso aqui é muito difícil, eu não quero nem saber disso daqui, olha só. A gente traz a oportunidade para vocês conhecerem os casos. Então não percam. Próxima live, na semana que vem eu vou trazer mais 2. De fato, eu nunca pensei também. Viu, Fred? É isso aí. A gente gosta de trazer coisas que abram a mente. E é importante o conhecimento de vocês nessas áreas do direito, né, do direito imobiliário. Parece que não é importante, mas é super importante para que vocês vendam todos os meses. E na quinta-feira, tenta vir para assistir online aqui com a gente, fazer perguntas. E aí também vou disponibilizar novo material complementar para quinta-feira. Tá bom? Pessoal, gostaram? Comentem lá no nosso Instagram o que vocês tiveram de maior sacada na live de hoje. E quinta-feira estaremos de volta. Nenhuma pergunta a mais? Um excelente carnaval para vocês, para quem está descansando, para quem está viajando, para quem está fazendo ou trabalhando também, né? Para quem está trabalhando, porque eu estou trabalhando normal, tá bom? Pessoal, obrigada para quem ficou comigo até agora. Logo, logo eu já vou disponibilizar o material para vocês, tá bom? Gratidão por estarem comigo aqui nessa terça-feira de carnaval de manhãzinha, tá? E até quinta-feira. Tchau, tchau.